Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estão assistindo. Mais esse vídeo, nosso vídeo que é lançado toda quarta-feira, 6 da tarde, tá? Vamos lá, pessoal, vamos já começar sem mais delongas. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Professor André e eu estou trabalhando com vocês o curso de Bioexatas. Aquele curso que vou basear em biologia. Baseando na biologia, eu vou trazer elementos de química, de física e também de outras disciplinas, assim que for possível trazer. Tá? A ideia é levar um curso bem tranquilo, com um enfoque em biologia, só que também trazendo um pouco para as outras disciplinas. Por exemplo, esse primeiro módulo do curso inteiro é Química e Física, basicamente, porque aí eles já vão dar uma base muito boa para quando a gente entrar no segundo módulo, que seria já propriamente dito da Biologia. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que nós já vimos, o que nós vimos no último vídeo, que nós tratamos basicamente dos átomos e das moléculas. Mas só que nós tratamos deles quando nós estamos trabalhando a sua massa, tá? A sua massa atômica. Tanto a massa atômica quando eu estou falando dos átomos, quanto a massa molecular quando eu falo de moléculas. Então nós tratamos a massa atômica, massa molecular, a massa molar, né? O que seria o mol, o que vale o mol, a relação de unidade, de unidade de massa molar para grama. Os cálculos de massa, nós vimos aí alguns cálculos que são usados para cálculos de massa, e terminamos o vídeo com um cálculo, com uma diluição, né? Diluições que corriqueiramente são feitas em laboratório. Por exemplo, preparar um mol de ácido clorídrico, por exemplo. A solução a 1 molar de ácido clorídrico em 1 litro, mais ou menos. Como você prepararia isso? Então isso a gente trabalhamos lá nesse vídeo. Claro que o cálculo dessa massa, né, dessa diluição, ela foi feito com sal de cozinha, né, com cloreto de sódio, mas isso aplica-se a qualquer outra substância química, né, não vai mudar. Tá? Então, isso continua sendo mantido. E quem é novo no canal, ainda não deu o seu like, por favor, já deixa aí seu like. Quem não se inscreveu, já se inscreva, porque ajuda o canal. E claro, é sempre bom lembrar, divulguem aí para os seus colegas, divulguem para os seus professores. Se você é um professor, divulguem para os seus alunos, né? Vamos aumentar aí o nosso público, né? Quanto mais alunos nós atingirmos, a maior quantidade de alunos, de pessoas, nós vamos estar ajudando, principalmente agora nas vésperas do vestibular, né? Faltando aí poucos meses. Bom, pessoal, vamos lá. E hoje, qual é a frase ou a pergunta que nos norteia, né? que irá conduzir o nosso vídeo de hoje? É uma pergunta bastante peculiar, né? O que são partículas eletricamente carregadas? Então, o que são aquelas partículas que vira e mexe, tanto em química quanto em biologia, geralmente nós nos deparamos. Aquelas partículas que têm carga elétrica, possuem uma carga elétrica, seja uma carga elétrica positiva, seja uma carga elétrica negativa, né? O que são essas partículas? Começando aqui, pessoal, nós vamos entender algumas características subatômicas. Porque quando nós trabalhamos com essas partículas eletricamente carregadas, que são os átomos, né? Eu trabalho muito com partículas eletricamente carregadas, mas a partícula de um elemento químico ela é dada pelo átomo. Eu tenho partículas subatômicas, então, ou seja, eu tenho partículas que estão dentro dos átomos. E são essas partículas que vão ter carga elétrica, né? Seja positiva ou negativa. E o desequilíbrio dessas partículas irá me conferir um átomo com carga positiva ou com carga negativa. Vamos entender que partículas, né, átomos eletricamente carregados, são chamados de íons. Então todo íon é um átomo, pode ser o seu isótopo ou não, mas é um átomo eletricamente carregado. Lembrando que isótopos são átomos que possuem uma diferença no número de nêutrons, mais ou menos nêutrons, em relação aos prótons. Então, se eu tenho mais nêutrons ou menos nêutrons em relação aos prótons, eu vou ter os isótopos. Agora,
E eu posso ter isótopos diferentes do mesmo elemento químico e esses isótopos podem estar eletricamente carregados ou não. Caso estejam carregados, né, seja de carga positiva ou seja de carga negativa, para esses átomos eu vou dar o nome de íons. Tá? Então, íons são partículas eletricamente carregadas. Podemos então distinguir esses íons de duas maneiras. Eu tenho os íons com carga positiva, que são os cátions, e tenho os íons com carga negativa, que são os ânions. Então, todo íon com carga positiva eu vou chamar de cátion. E todo íon com carga negativa eu vou chamar de ânions. Íon com carga positiva é um cátion, então íon com carga negativa, ânion. Aqui só para lembrar, quando a gente olha para dentro de um átomo, eu sempre vou encontrar duas partículas que são carregadas eletricamente: os prótons e os elétrons. Tá? Essas duas partículas são carregadas eletricamente. O próton com carga positiva, por isso que nós vamos ter aqui o Pzinho positivo, e os elétrons, né, com carga negativa. Então eu tenho o símbolo do elétron aqui com carguinha aqui negativa. Os nêutrons, pessoal, não têm carga elétrica. Tá? Eles são partículas subatômicas que não possuem carga elétrica. Então, quem vai conferir a carga por o átomo serão sempre os prótons ou os elétrons. A quantidade de prótons de um átomo não se altera. Lembrem disso, isso é uma coisa importante. Eu sempre bato. Por quê? Porque os prótons determinam o tipo do elemento químico. Então, a quantidade de prótons não se altera. Deste modo, quem se altera? Os elétrons. Então, os elétrons serão as partículas que irão se alterar. A quantidade vai se alterar em relação aqui aos elétrons, tá? E os prótons continuam intactos. Eu não mexo nos prótons. Então, átomos que possuem quantidades de elétrons iguais aos de prótons, então eu tenho um número x de prótons e eu tenho um número x de elétrons. Quando eu tenho um átomo que a quantidade de elétrons é igual à de prótons, isso significa que a quantidade de cargas positivas são iguais à quantidade de cargas negativas. Então, se a quantidade de cargas negativas são iguais à quantidade de cargas positivas, significa que o meu elemento químico, o meu átomo do meu elemento químico, ele é eletricamente neutro. Tá? Ele não possui carga elétrica residual. Eu estou aqui, então, num estado fundamental. Tá joia? Esses átomos estão no estado fundamental. Eles estão neutros, estão ali isolados, quietinhos. E não serão considerados íons aqui. Então, vamos entender as regrinhas. Se um átomo possui quantidade de elétrons iguais às dos prótons, elétrons igual a prótons, possuirá carga elétrica resultante neutra. Então, se elétrons são iguais a prótons, eu tenho o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, minha carga elétrica resultante é zero, é nula, eu não tenho. Podemos considerar todos os elementos conhecidos no seu estado natural, mas no seu estado natural isolado, ou isolado ou em uma reação química, né, onde ali as cargas de todos os átomos tendem a se anular um pouco no seu estado natural e isolado. Então podemos considerar todos os elementos químicos conhecidos em seu estado natural e isolado. Bom, pessoal, agora nós vamos entender essa relação que tem, tá? Ó, se um dado átomo irá possuir mais elétrons, tem mais elétrons do que prótons, tá? Esse átomo possuirá uma carga elétrica resultante negativa. Por que isso? Porque imagina, eu tenho um átomo onde eu vou ter aqui 11 elétrons e 10 prótons. Se eu tenho 11 elétrons e 10 prótons, se eu for anulando todas as cargas, vai chegar uma hora que eu anulo todas as cargas do núcleo
eu anulo todas as cargas elétricas do próton, só que ainda vai sobrar uma carga elétrica para o elétron. Então, essa carga elétrica é uma carga elétrica resultante. Então, se eu tenho lá 11, menos 11, mais 10, o resultado vai ser menos 1. Então, eu tenho uma carga elétrica resultante, negativa. Tá? Por quê? Porque eu tirei todas as positivas, sobrou uma negativa. Essa carga elétrica negativa confere para o átomo como um todo a sua carga elétrica final, que é negativa. Tá? Então, se eu tenho mais elétrons do que prótons, a minha carga elétrica resultante é negativa. Bom, os átomos que ganham elétrons após uma dissociação de uma molécula, eles serão eletricamente negativos, então eles possuirão cargas elétricas negativas. Então eu posso ter átomos com 1, 2, 3 cargas negativas. Tá? Isso acontece porque há alguns átomos que tendem a ser menos eletronegativos, e a gente vai ver isso mais para frente, o que é eletronegatividade. É uma tendência que o átomo tende a atrair elétrons para eles. Quanto mais eletronegativos, maior essa tendência de roubar elétrons. E quanto menos eletronegativos, menor é a tendência dele pegar elétrons. Então, esses átomos que possuem uma menor tendência de pegar elétrons, eles tendem a perder. E neste caso, os átomos que têm maior tendência de pegar elétrons, quando eles se separam, eles tendem a roubar o elétron do amiguinho que eles estavam ligados. E quando eles pegam esses elétrons, eles adquirem essa carga negativa, que é esse caso aqui. Mas como vocês podem ter visto, eu também vou ter também o caso dos átomos que possuem menos elétrons do que prótons, uma quantidade menor de elétrons do que prótons. Esse átomo possuirá uma carga elétrica resultante positiva, porque eu tenho menos elétrons do que prótons. Então a quantidade de elétrons será menor da que a de prótons. Então eu vou ter uma carga positiva. Por quê? Porque suponhamos que eu tenho lá 9 elétrons e 10 prótons. Quando eu faço a subtração, todos os meus elétrons serão anulados pelos prótons e sobrará ainda um próton. Então esse próton que está sobrando, ele vai ter uma carga positiva e essa carga positiva confere a carga positiva do átomo como um todo. Tá? Então eu posso ter átomos que vão ter lá uma carga positiva, 2, 3 cargas positivas. Isso vai ser dado, por exemplo, quando átomos que perdem elétrons após a dissociação de uma molécula. Então o átomo se separou, ele perdeu elétrons. No outro caso, ele ganhou. Aqui, separou, ele perde. Então são átomos com menor, neste caso aqui, são átomos com menor eletronegatividade. Quanto que, neste caso, que é o caso anterior, são átomos com maior eletronegatividade. Por quê? Porque ganharam elétrons. Então, aqui são átomos com maior eletronegatividade. Se são átomos com maior eletronegatividade, eles ganham elétrons. Então, eles adquirem carga negativa. E, neste caso, são átomos com menor eletronegatividade. Se eles têm uma menor eletronegatividade, eles tendem a perder elétrons. Então, eles adquirem uma carga positiva. Aqui eu vou dar um exemplo de íons, que seria o sal de cozinha. O sal de cozinha em meio aquoso. O que é um meio aquoso? Quando eu tenho alguma substância, eu coloco ela em água. Simples assim. Então, eu tenho aqui a molécula, no caso do meu sal de cozinha, que ele vai ser formado por uma ligação iônica entre o cloro e o sódio. Quando essa ligação iônica ela vai formar o composto cloreto de sódio. Tá? Então, é uma molécula de sal de cozinha que vai ser formada pela ligação iônica, que nós vamos voltar a ver essa ligação um pouco mais em detalhes em algumas aulas mais para frente. Esse cloreto de sódio ele é extremamente resistente enquanto seco, enquanto no formato de cristal. Ele é extremamente resistente. É uma ligação muito forte que nós temos. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa ligadas. E quando elas se ligam, essas duas cargas, elas se anulam. Eu fico com uma molécula neutra, basicamente.
sem carga. Porque eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma carga negativa, elas se juntam e colam. Uma coisa, né? Como se tivesse dois ímãs travando um no outro. Então fica uma estrutura extremamente resistente e basicamente neutra. Quando em solução aquosa, ou seja, quando eu coloco ele dentro d'água, ele se dissocia. Esses átomos vão se separar em suas formas iônicas. Por que eles vão se separar em suas formas iônicas? Porque os átomos, o átomo que for mais eletronegativo, irá carregar o elétron do átomo que é menos eletronegativo. Então eles vão ficar separados dentro da água. Só que cada um com as características iônicas deles. Ou seja, o átomo com maior eletronegatividade vai roubar o elétron e vai ficar com esse elétron. E o átomo de menor eletronegatividade vai perder o seu elétron e vai ficar sem o seu elétron. Isso em meio aquoso. E pronto, quando a água seca? Quando a água seca, simplesmente as moléculas de água começam a ficar, digamos, mais raras e e esses íons tendem a ficar mais abundantes, então eles tendem a se ligar novamente. Eles voltam a se recristalizar novamente e precipitar. Quanto mais a água evapora, esses íons se juntam formando os cristais. Tá? Bom, então na dissociação, o cloro ganha um elétron do sódio. Então, se o cloro ganha um elétron do sódio, o cloro é o elemento mais eletronegativo. E o sódio é o elemento menos eletronegativo, ficando com carga negativa. Então, o cloro vai ficar com carga negativa. Por quê? Porque roubou um elétron do sódio. O sódio, que deu o elétron para o cloro, fica, portanto, com carga positiva. Então, vamos entender. Ó, aqui eu tenho um átomo de sódio e aqui eu tenho um átomo de cloro. Então, eu tenho aqui no centro o núcleo. Eu vou ter 11 prótons, 11 nêutrons para o sódio. E eu terei na eletrosfera 11 elétrons. Tá? Então, aqui para o sódio. Para o cloro, eu tenho 17 prótons e 17 nêutrons aqui no núcleo. E aqui na eletrosfera, girando, eu tenho 17 elétrons. Então, com isso, eu tenho o átomo no seu estado fundamental. Então, a quantidade de prótons e de elétrons são iguais nos dois casos. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos tirar os escritos e vamos parar os elétrons de estarem se mexendo aqui. E vamos marcar um elétron aqui no sódio. Perceba que eu marquei o último elétron, o mais distante do núcleo. Ó, o mais distante. Por quê? Porque nós vamos ver também em alguns vídeos mais pra frente que ó, eu tenho a camada K, que é a camada que está mais próxima do núcleo. E essas aqui são a camada L, onde eu tenho o subnível S e aqui o subnível P. Aqui só tem dois subníveis P, e na realidade são três. Por quê? Porque no sódio ele termina aqui. E aqui eu tenho só o subnível S da camada K. Isso nós vamos ver com mais detalhes em outra aula. O que é importante agora é vocês entenderem que eu vou ter esse elétron aqui ó, na última camada. No último subnível, no subnível P da camada L. Ele está aqui o último. E basicamente isolado. Esse subnível aqui, essa camada aqui, nós vamos chamar, essa camada inteira na realidade, camada de valência. E esse elétron aqui, ó, que é o último elétron, então o mais distante do núcleo, então é o elétron com menos energia de ligação, com menor energia aqui, vamos chamar ele de elétron de valência. E a mesma coisa acontece aqui no cloro. Ó, aqui no cloro eu tenho aqui o núcleo, eu tenho a camada K e a camada L. Na camada L eu tenho o subnível S e o subnível P. Só que aqui no último subnível aqui, ó, eu tenho, digamos, uma região que está faltando um elétron, digamos assim, tá? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaria faltando o oitavo. Então o que vai acontecer? O sódio vai ceder esse elétron para o cloro.
O cloro completa o seu subnível com 8 elétrons. E o sódio fica no final com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada K. Não, na camada L. Então, o sódio completa 8 elétrons na camada L e o cloro completa 8 elétrons no seu último subnível. O importante é fechar um subnível, ou no caso a camada como um todo, com 8 elétrons. Aí o átomo tende a ficar estável. O que vai acontecer agora? Os átomos se aproximam e quando eles se aproximam, o elétron ele vai sair aqui do sódio e vai entrar no cloro. E aí eu formo uma molécula. Aqui, essa molécula ela está, digamos, neutra. Por quê? Porque embora o sódio tenha carga positiva, o cloro tem carga negativa. Então, eu vou ter aqui que essas cargas irão se anular. Tá? E eu tenho aqui o cristal, a formação do cristal do sal de cozinha, do cloreto de sódio. Tá? Eu tenho aqui a formação do cristal, aonde o átomo de sódio perde seu último elétron. Eu vou manter esse subnível aqui para vocês perceberem que ele perdeu. E o átomo de cloro ganha um elétron aqui. E aí eu tenho a formação do sal de cozinha, né, do cloreto de sódio. Quando eu coloco ele em meio aquoso, esses dois átomos irão se separar. Agora, esses dois íons irão se separar. Porque eu tenho o íon sódio e o íon cloro. Por que eu tenho o íon sódio e por que eu tenho o íon cloro? Porque se vocês perceberem, ó, eu tenho 11 prótons aqui no núcleo e 10 elétrons. Eu reduzi o número de elétrons. Então eu tenho mais prótons do que elétrons. Então eu tenho carga positiva. Já que no cloro, no ânion cloro, eu tenho 17 prótons no núcleo e 18 elétrons. Então eu ganhei um elétron a mais. Então ele ganhou uma carga negativa. Olha a carga negativa girando aqui, ó. Então eu tenho o cátion, sódio, com 11 prótons e 10 elétrons, e o ânion, cloro, com 17 prótons e 18 elétrons. Olha só, então em meio aquoso aconteceria isso. Então eu tenho aqui dois íons. E assim que os íons são formados, independente do íon que é dessa maneira que ele será formado. Beleza? Bom, então vamos fazer um resuminho aqui de íons, né, para fechar aqui o que são os íons. No seu estado fundamental, os átomos, no seu estado fundamental, eles são neutros. O que significa isso? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se para o sódio eu tenho 11 prótons, eu terei 11 elétrons na eletrosfera. Se para o cloro eu tenho 17 prótons, eu tenho 17 elétrons na eletrosfera. Agora, se ocorre uma reação química, formando aqui uma nova molécula, eu vou ter uma alteração na constituição da eletrosfera. Com isso, tanto para o átomo de sódio quanto para o átomo de cloro, eu vou ter essa alteração. Então, o sódio, neste caso, perde um elétron e o cloro ganha ali seu elétron. Tá? E quando o átomo ele perde elétrons, eu vou ter a formação de íon com carga positiva, que eu vou chamar de cátion. O átomo perdeu elétrons, ele fica com mais prótons do que elétrons, então eu vou ter a formação de um íon de carga positiva, que eu vou chamar de cátion. Então eu tenho aqui mais prótons do que elétrons, que é o caso do sódio, com 11 prótons e 10 elétrons, então eu tenho um íon de carga positiva. Ou eu posso ganhar elétrons, e aí eu tenho a formação de íons com carga negativa. Quando eu ganho elétrons, a quantidade de elétrons é maior do que a de prótons, então eu tenho um íon com carga negativa, que eu vou chamar de ânion. Então, quando eu tenho a minha quantidade de prótons é menor do que a de elétrons,
eu tenho um íon com carga negativa. No caso aqui eu tenho 17 prótons e 18 elétrons. Beleza? Então vamos para frente. Então, além do que nós já vimos aqui, se a gente for pensar, a gente viu a alteração dos elétrons. Eu ganho ou perco elétron, que eu tenho os íons. A gente viu as alterações nos nêutrons. Se eu ganho ou perco nêutrons, eu vou ter os isótopos leves ou pesados. Além dessas alterações que nós já vimos quando a gente está olhando para as características subatômicas, nós temos outros casos que nós vamos chamar de casos especiais aqui. Esses casos especiais nós vamos chamar de isóbaros ou isótopos. Lembrando, o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, é particular para cada átomo. Não existem dois átomos distintos, dois átomos diferentes com o mesmo número atômico. Se eu mudo o número atômico, eu mudo o átomo em si. Eu mudo o elemento químico do átomo. Tá? Então não existe dois átomos distintos com o mesmo número atômico. Ou seja, não existe dois elementos químicos distintos com o mesmo número atômico. Tá? Isso aí é bom frisar. Nessas características que digamos que sejam especiais. Quando dois átomos distintos, ou seja, de dois elementos químicos diferentes, possuem o mesmo número de massa, ou seja, eu vou ter aquele número de massa que nós vimos em aulas anteriores, ele vai ser igual para dois átomos distintos. Ou seja, eu vou manter o meu número de prótons, só que um átomo está no seu estado fundamental e o outro, por exemplo, é um isótopo pesado ou um isótopo leve. Então, e na somatória dos prótons com os nêutrons, eu acabo tendo o mesmo número de massa. E neste caso, eu vou chamar esses dois elementos de isóbaros. Por quê? São átomos que são semelhantes no número de massa. Exemplo, eu tenho sódio com número de massa de 22, que é o elemento sódio no seu estado fundamental, 11 prótons, 11 nêutrons. E eu tenho magnésio com número de massa de 22, só que aqui é um isótopo de magnésio. Só que é um isótopo instável de magnésio. Mas ele vai compartilhar o mesmo número de massa do que do sódio. Só que ele vai ter 12 prótons e 10 nêutrons. Perceba que nem os prótons nem os nêutrons batem nos dois. O que vai bater é só o número de massa. Tá? É uma coincidência química. Então, só para vocês entenderem melhor aqui, tá? É uma coincidência. Somou os dois números e deu o mesmo número de massa. E esses átomos, esses elementos químicos que eu tenho a coincidência desse número de massa, eu vou chamar de isóbaros. Belezinha? E o outro caso é quando dois átomos distintos possuem o mesmo número de nêutrons. Então eu tenho dois átomos diferentes, só que vão ter ali o mesmo número de nêutrons, que são chamados de isótonos. Por exemplo, vamos pegar aqui de novo o sódio, no seu estado fundamental, 11 prótons e 11 nêutrons. E eu vou ter o neônio, onde eu tenho um isótopo estável do neônio, onde eu tenho 10 prótons e 11 nêutrons. Mas perceba que é outra coisa que nada bate, tipo, o número de massa não bate, nada vai bater. É outra coincidência. O neônio ganhou ali um nêutron, ele continua estável, continua ali na dele, só que ele vai ter o mesmo número de nêutrons do sódio. Tá? Aí, para este caso, eu chamo de isótonos. Então eu tenho esses dois casos, digamos, especiais. Poderia ter também, por exemplo, os isoelétricos, que são átomos distintos que compartilham o mesmo número de elétrons. Tá? Isso iria acontecer, por exemplo, num átomo, por exemplo, de sódio, no seu estado natural, no seu estado fundamental, com 11 prótons e 11 elétrons, e o neônio, por exemplo, caso ele tivesse a sua forma iônica positiva, com um elétron a mais. Então eu teria o neônio com uma carga negativa. Essa carga negativa, que daria um elétron a mais, seria os isoelétricos. Tanto o sódio quanto o neônio seriam isoelétricos. Por quê? Porque teria a mesma quantidade de elétrons. Mas perceba, porque é uma ocorrência esporádica.
O neônio ele não vai reagir com facilidade, por exemplo. Então é uma questão um pouco mais difícil. Mas outros átomos, outros elementos químicos, podem ter o mesmo número de elétrons do que outros elementos. Firmeza, pessoal? Vamos lá então. Aqui para o finalzinho. Vamos só fazer uma recapitulada. O que nós vimos hoje? Nós tentamos entender as partículas que são eletricamente carregadas. Partindo disso, nós vimos algumas características subatômicas. Continuamos a ver algumas características subatômicas, que são os íons. Que são os íons, nada mais são do que partículas, átomos eletricamente carregados. Onde eu vou ter a formação dos cátions, que são os átomos que possuem carga positiva, e os ânions, que possuem cargas negativas. Os cátions são aqueles átomos que vão possuir cargas positivas, porque perderam elétrons, então ficaram com mais prótons, carga positiva. E ânions são aqueles átomos que ganham elétrons, ficando com mais elétrons do que prótons, portanto, carga negativa. Também, agora no finalzinho, nós vimos os conceitos de isóbaros, que são átomos, são dois tipos de átomos diferentes, que coincidentemente possuem o mesmo número de massa. E os isótonos, que são átomos, elementos químicos, que coincidentemente vão possuir o mesmo número de nêutrons. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não deixe de deixar aí o seu like, que isso ajuda o canal a atingir outros alunos. Lembrando, estamos chegando aí no final do ano, já com os vestibulares todos batendo na nossa porta. Então é legal divulgar esses vídeos para o maior número de colegas possíveis. Não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo das atualizações do que eu for postando. Lembrando que toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, entra um novo vídeo no canal, para dar continuidade nessa série. E caso você seja aí professor ou coordenador que esteja assistindo esse vídeo e queira usar tanto o vídeo quanto as atividades que eu deixo linkadas aqui nos comentários, aqui na descrição do canal, entre em contato comigo, para a gente organizar o envio das respostas. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e espero vê-los em breve. Hasta!